No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, que o dia de hoje, minha amiga, meu amigo ouvinte, seja o mais maravilhoso na sua vida. Aliás, essa semana inteira seja a semana mais vitoriosa da sua vida. Os seus negócios venham dar certo, o seu sucesso profissional, seu sucesso familiar, enfim, em todos os sentidos a sua vida seja magnífica, porque essa é a promessa de Deus. O próprio Deus, o Altíssimo, quando deu a visão da sua palavra para Abraão, ele disse: olha, Abraão, eu sou o teu escudo, portanto não fique com medo, não fique temeroso, não fique ansioso, não fique angustiado, preocupado. Eu sou o teu escudo. Eu sou o teu protetor. Além de ser o teu protetor, eu sou o teu grandíssimo galardão. Quer dizer, eu sou o teu prêmio. Então, essa promessa de Deus para Abraão não foi só para ele. Foi para todos os que vivem a fé abraâmica, isto é, para todos os que seguem a fé de acordo com Abraão. Porque Abraão era obediente na sua palavra, na palavra de Deus, obediente na sua fé. A fé consciente, a fé inteligente é uma fé de obediência. Se tirar a obediência da fé, a fé não vale nada, nada. Aliás, você deve saber tanto quanto eu, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas que tipo de fé? Que tipo de fé que agrada a Deus? Porque todo mundo tem fé. A princípio, todos têm fé, mas nem todos agradam a Deus. Mas quem agrada a Deus? Aqueles que têm a fé prática, aqueles que têm a fé obediente, aqueles que têm a fé que transgridem, violentam o seu próprio eu, a sua própria vontade, para fazer a vontade de Deus. Porque essa foi a fé que Jesus manifestou aqui no mundo. Ele, Jesus, se ele, o Filho do Altíssimo, ele renunciou à sua própria vontade para fazer a vontade do Pai, isso que se chama fé. E essa é a fé que Jesus passa para a gente. A fé é que a gente renuncia à vontade da gente para fazer a vontade do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ora, é por isso que ele é Senhor. Jesus é Senhor daqueles que lhe obedecem, daqueles que usam a fé com inteligência, isto é, que mantém a sua convicção não apenas teórica, mas a sua convicção prática. Eles praticam. Então, por exemplo, como é que eu posso usar a fé prática que Deus exige? Por exemplo, então vem uma notícia aterrorizadora, uma notícia assustadora. Então, qual é a minha reação? A minha reação é, bom, aconteceu isso, então Deus é glorificado, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quer dizer, então
com aquela notícia ruim, ao invés de eu ficar lamentando, ao invés de eu ficar reclamando, ao invés de eu ficar contando para os outros, não. Eu respondo com a fé. Eu digo, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera, tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Quer dizer, aqueles que vivem uma fé prática. Pronto, quando eu respondo assim, aquela investida do diabo, imediatamente eu neutralizo aquela investida. Eu neutralizo aquele mal e eu passo por cima daquele obstáculo. É assim que a gente tem que enfrentar a vida na prática da fé. É assim. A fé é uma ferramenta que Deus nos deu para vencermos o mal. E vou dizer mais, se alguma coisa eu tenho que sentir com respeito à fé, o sentimento que eu tenho, se eu tenho que dar atenção a algum sentimento com respeito à fé, o sentimento que eu tenho que dar é coragem. Coragem para obedecer, coragem para fazer aquilo que Deus quer que seja feito. Foi isso que Deus falou. Olha, é impossível agradar a Deus sem fé, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, que se aproxima, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Veja que, se você lê o texto de Tiago, capítulo 2 e versículo 19, leia, por favor, capítulo 2, versículo 19 de Tiago, que diz assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Quer dizer, os demônios também têm fé. Os demônios também têm fé, você sabia disso? Você sabia, minha amiga, meu amigo ouvinte? Só que os demônios, eles não praticam a fé. Eles não obedecem à sua fé. Então, logo, a fé dos demônios é infrutífera, não vale nada. Então, todos têm fé, mas nem todos alcançam os benefícios da fé porque não praticam a fé, como os demônios. Os demônios também têm fé. Está aqui escrito: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem que Deus é um só. Até os demônios tremem que Deus é um só. Mas eles não obedecem, eles são demônios. Então, todos aqueles que não obedecem, que não praticam a fé, obedecendo à palavra de Deus, à vontade, fazendo a vontade de Deus, têm uma fé demoníaca. Poxa, bispo, é assim mesmo? Fé demoníaca? É, fé demoníaca. Você vê quantas pessoas crentes estão por aí, inclusive pastores, são demoniados. São pessoas que estão endemoniadas, porque a vida delas é um desastre, é um fracasso, é uma bagunça, é uma desordem. Você pode ver, é uma desordem. A desordem começa no casamento. A desordem começa no casamento. É o marido para um lado, a mulher para o outro, o marido e a mulher não se dão, há uma briga danada entre os dois. E depois ainda dizem que tem o Espírito Santo. Que espírito é esse? Como é que o Espírito Santo pode habitar junto com um espírito de brigas, de conflitos, de guerras entre o marido e a mulher? Não existe isso. É por isso que a gente tem batido na tecla para as pessoas fazerem esse curso de casamento blindado, que é feito graciosamente aqui no templo, todas as quintas-feiras, às 8 da noite, especialmente. Talvez não seja bom para você às 8 da noite, seja talvez pela manhã. Nós temos também às 10 horas da manhã e às 3 horas da tarde com o Bispo Márcio, aqui no Brás, no Templo do Brás. Mas à noite, nós temos no Templo de Salomão, às 8 da noite. Então você escolhe o horário e venha
participar sem ter que pagar nada. É gratuito. Agora, você tem que fazer a sua parte, tem que buscar, né? Você tem que correr atrás. Porque quem crê, corre atrás. Quem não crê, fica esperando. Essa é a realidade. Então, amiga e amigo ouvinte, eu queria que você prestasse atenção a esse testemunho de família, de casamento restaurado. Vamos ouvi-lo para você poder avaliar o que faz a fé prática, o que faz uma fé consciente, o que faz acontecer uma fé obediente. Vamos ouvir. A gente queria ser feliz. Então, como a gente não tinha entendimento, a gente buscava a felicidade do nosso jeito. Como? Eu queria formar ela, a minha mulher ideal, na força do braço, no meu entendimento, sem se importar com ela. E da mesma maneira, ela comigo. Como é que eu queria um respeito se eu não me dava respeito tratando ela desse jeito? E eu queria, de qualquer maneira, não entendi, achava que a culpa estava nela, que é mais fácil, né? Botava a carga toda em cima dela, e cobrança. E vieram brigas, discussões, desentendimentos, agressões verbais, físicas. Eu não respeitava ele como eu deveria respeitar. Eu queria impor as minhas vontades. Eu era uma pessoa que não cuidava dele como deveria. Eu achava que o básico de limpar a casa, lavar a roupa, era já tudo que eu tinha que fazer e ele tinha que fazer tudo por mim. Então, quando as minhas vontades não eram feitas, confrontava, né, o respeito que eu tinha por ele acabava. Nos divorciamos. Comecei a ver os meus erros. Eu comecei a me enxergar, a ver quem eu era. Eu senti muita vergonha de mim. Aí eu fui para a terapia para cuidar de mim, para tirar de dentro de mim os sentimentos ruins que eu tinha em relação a ele. Nós, quando nos divorciamos, ficamos 6 meses sem se falar. E nas palestras eu fui aprendendo os meus erros. Fui aprendendo o mal que eu fazia para ela. Fui aprendendo que eu não agia direito com ela, com a cobrança do respeito, a falta de diálogo. Aprendi muito a dialogar na terapia do amor. Vi a oportunidade de reconstruir o casamento que eu não tinha, casamento só no papel. Tanto que terminou no papel também. Aconteceu que a gente tem um filho de 2 anos e eu estava precisando falar com ela sobre ele. Aí eu telefonei para ela depois de muito tempo. Aí de lá nós começamos a namorar de novo. Ele foi na casa do meu pai, da minha mãe, pediu minha mão em casamento. Tudo direitinho de novo. Nós começamos a namorar, casamos. Nós somos uma equipe agora. Então, os problemas vêm, até os mesmos. Só que nós colocamos em práticas o que nós aprendemos. Então, quando vem as adversidades, às vezes assim, os ânimos estão querendo, a gente para e começa a colocar em prática, dá um tempo. Há o respeito que não tinha antes. Nós éramos uma vergonha. Hoje em dia tem cumplicidade, tem respeito, tem admiração que não tinha. Não tinha, eu não admirava, ele não me admirava. E por mais que... Porque o que acontecia entre nós não era de propósito. Era questão de orgulho mesmo, coisas mal resolvidas dentro de nós. Então, quando nós resolvemos isso, nós hoje em dia colocamos em prática e estamos vivendo bem. Você verifica, minha amiga e meu amigo ouvinte, você pode conferir que ele começou dizendo: eu queria impor a minha vontade a ela. Eu queria que ela fosse uma mulher de acordo com os meus ideais. Então, eu não respeitava os ideais dela. Eu não respeitava a vontade dela. Eu queria impor a minha vontade. Por outro lado, ela também dizia: olha, ele não fazia a minha vontade. Ele só queria fazer a dele. Eu queria que ele fizesse a minha vontade. Quer dizer, cada um puxando para um lado. Então, como é que pode um casamento permanecer se os dois puxam cada um para o seu lado? Impossível. É impossível. Não adianta você ter fé. Não adianta você ter fé em Deus se no seu casamento há esse conflito, cada um puxando para um lado.
Ora, quando a gente tem uma fé em Deus inteligente, a gente dá atenção aos conselhos da Bíblia, a palavra de Deus. E quando a gente começa a colocar em prática esses conselhos bíblicos, então a coisa começa a funcionar, a fluir. E foi o que aconteceu. E é isso que está acontecendo aqui às quintas-feiras. O trabalho da terapia é justamente restabelecer os princípios de um casamento verdadeiro. Restabelecer os princípios que regem uma sociedade, um matrimônio. Porque os princípios de Deus é que regem a nossa comunhão com Ele. Então, como é o princípio de Deus para regir a nossa comunhão com Ele? É a fé, obediência à palavra dEle. Obediência à palavra dEle. É claro que a gente tem que ter coragem. Coragem para tomar atitudes que contrariam a nossa própria vontade. Por exemplo, Jesus disse, perdoai. Perdoai os vossos inimigos. Perdoai aqueles que lhe ofenderam. Então, eu não quero perdoar. O meu coração não quer perdoar aquela pessoa. Mas a minha mente, no meu intelecto, há o conselho de Deus. Então, como eu sou uma pessoa inteligente, então eu vou usar a inteligência, eu vou obedecer a palavra de Deus, mesmo que eu não sinta vontade, mesmo que o meu coração diga não. Quer dizer, eu contrario a minha carne, eu contrario o meu coração, eu contrario a minha vontade para fazer a vontade de Deus. Quando eu pratico essa fé, esse tipo de fé, pronto, acabou. O problema acaba. O problema acaba, porque eu então tenho paz com Deus, passo a ter paz com a pessoa que eu estou vivendo. Eu passo a ter paz com a minha esposa ou com o marido. Essa é a realidade. Então eu posso falar isso para você, porque eu tenho 44 anos de casado, eu sei o que é isso. Não são 44 dias, são 44 anos. 44 anos que nós temos uma vida feliz, uma comunhão, uma parceria, uma cumplicidade de forma natural, compreensiva. É claro que a Esther tem a vontade dela, eu tenho a minha vontade, mas por conta da nossa fé, então nós renunciamos à nossa própria vontade para fazer a vontade um do outro. Então eu procuro fazer a vontade dela e ela procura fazer a minha. Então nós começamos a viver em paz e harmonia. Essa é a realidade. Então as pessoas precisam aprender como vão renunciar à sua própria vontade para fazer a vontade da outra pessoa, para conviver em paz. Do contrário, não há casamento. Você quer seguir Jesus? Você quer seguir Jesus e quer estar em paz, quer ser abençoado? Então você tem que fazer a vontade dele. Agora, se você quer seguir Jesus e fazer a sua própria vontade, aí ele não é o seu Senhor. Você torna-se o seu próprio Senhor, aí não dá certo. É o que acontece com muitos crentes que, infelizmente, dizem que Jesus é o Senhor da vida deles, mas, no fundo, obedecem à sua própria vontade, seu próprio instinto. Essa é a realidade. E aí, são pessoas que ficam com as vidas todas destruídas, esfaceladas, por conta de falta de querer fazer a vontade de Deus, ou falta de obedecer, de fazer a vontade de Deus. Essa é a realidade. Eu sei que muitas pessoas ficam chateadas comigo, não gostam da minha maneira de ser, mas eu vou falar o quê? Você quer que eu dê uma conversa mole para você, para agradá-lo? Não, eu tenho que falar a verdade. É a verdade que liberta. Não é mentira, não é um engano, não é uma ilusão. Então, é isso que tem que acontecer. E eu tenho autoridade para falar isso, porque eu tenho um casamento. Eu posso falar de casamento porque eu vivo um casamento. Agora, tem muitos que não têm esse casamento e falam de casamento. Por exemplo, a Cristiane e o Renato são casados. Então, tem 20 e poucos anos de casados. Então, tem uma experiência, tem alguma coisa para dar para as pessoas. E é por isso que eles estão cuidando da terapia
às quintas-feiras, aqui no Templo de Salomão, à noite. O bispo Márcio Carotti também tem um casamento. Ele vive um casamento com a sua esposa. Então, porque eles vivem aquilo que pregam, então eles têm autoridade, têm credibilidade, têm condições de ensinar o casamento, que é um casamento feliz. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, se você está vivenciando um problema no seu casamento e quer restaurá-lo, você está vivenciando um problema e quer restaurá-lo, a não ser que você não queira, a não ser que você diga assim, não, estou doido para me ver livre dela, estou doido para me ver livre dele. Aí não, aí você não precisa vir porque não vai resolver. Mas se você é aquela pessoa que diz, não, eu quero restabelecer a minha cumplicidade com meu marido, com a minha esposa, eu quero restabelecer, eu gosto dele, eu gosto dela, eu não sei como vou fazer para agradá-lo, mas por isso eu vou na terapia, justamente para aprender a conviver com ele, com ela, e, consequentemente, tirar frutos dessa convivência, porque essa convivência simboliza a convivência com Deus. Vamos ouvir mais um testemunho. Nós chegamos na terapia com muitos problemas. Eu fui uma pessoa muito ciumenta, possessivamente ciumenta. A gente não podia ter vida social. Eu vivia investigando, mexendo nas coisas, querendo descobrir coisas que eram coisas da minha cabeça, muitas vezes. E eu vivia em função de um ciúme doentio. A nossa relação, a gente não conseguia passar um dia sem uma briga, sem uma discussão. Se passasse acho que o dia sem brigar, alguém estava doente, porque todo dia tinha um motivo. Todo dia eu praticamente caçava um motivo para que houvesse uma discussão entre a gente. Eu vou comprar um presente para você de aniversário, eu vou no shopping. Eu não ia sozinho. Eu levava ela, fazia ela escolher, porque eu tentava neutralizar o máximo dos ciúmes dela. Em partes, eu procurava me policiar com os motivos que eu dava para ela, só que, na maioria das vezes, os motivos que ela arrumava era totalmente fruto do passado, da cabeça dela. Ela, como eu disse, a gente dormia bem, ela tinha um sonho de uma infidelidade, de uma traição, e ela acordava, ficava 2 dias remoendo aquilo. Eu me via numa situação que não existia um motivo. Eu estava em reunião, às vezes, no trabalho, quando eu voltava, que eu olhava meu celular, tinha muitas das vezes 15 ligações, não sei quantas mensagens, e assim, dali ela já tirava a conclusão dela, dali ela já fazia o julgamento e eu já estava condenado. Eu tive, na minha opinião, a mudança quando eu entendi que o meu problema era maior que eu. Eu não queria mais ser aquela pessoa que eu era, porque eu tinha vergonha de mim mesma. Não era nem as outras pessoas, era o meu próprio julgamento das minhas atitudes, das coisas que eu fazia. Eu não queria mais ser a mesma pessoa. Hoje eu sou outra pessoa. Eu não tenho mais ciúmes, eu sou uma pessoa totalmente centrada. Se eu falo alguma coisa, eu sei falar no momento certo. Depois disso, nós nunca mais soubemos o que é ter uma briga. Briga que eu digo de um ficar de cara emburrada para o outro. A gente tem problema, mas hoje nós temos um problema. Juntos, nós temos um problema. E não ele um problema e eu um problema dele. Nós estamos hoje totalmente restaurados e transformados. Hoje eu consigo enxergar ela como uma mulher que, tipo assim, eu posso pedir para ela uma opinião, eu posso fazer um comentário com ela, que antigamente, a gente estava andando no shopping, se eu olhasse uma roupa na vitrine e falar para ela, eu gostei, eu posso comprar para você, ela já achava que eu estava pensando, que eu vi em outra mulher. Então hoje é totalmente diferente. O homem que ouve a palavra de Deus é como aquele que sobre a rocha edificou. Caíram as chuvas e o rio transbordou. Soprou o vento que enfureceu, mas ele firme sobre a rocha permaneceu.
E aquele que ouviu as palavras de Deus, mas não viveu, sobre areia construiu e sua vida destruiu. E aquele que ouviu as palavras de Deus, mas não viveu, sobre areia construiu e sua vida destruiu. O homem que ouve as palavras de Deus é como aquele que sobre a rocha edificou. Caíram as chuvas e o rio transbordou. Soprou o vento que enfureceu, mas ele firme sobre a rocha permaneceu. Todas as pessoas que não se submetem à palavra de Deus trazem destruição para suas vidas. Mesmo que possuam fé, dons, se não há obediência para com a palavra de Deus, será com certeza rejeitado por Deus. Deus vê o coração e reconhece aqueles que o temem e guardam a sua palavra. E esses são os que desejam a vida eterna, os que se humilham, se arrependem de seus maus caminhos e buscam o trono da graça e misericórdia de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus, alimentando vidas com a palavra de Deus. Graças a Deus. Você está vendo, minha amiga, meu amigo ouvinte? Você vê como, às vezes, o problema, às vezes a pessoa é o próprio problema. É o próprio problema. Essa jovem era o próprio sentimento de ciúme. Ela arranjava problema para destruir o casamento dela. Não era o marido, o problema estava com ela. Mas quando ela usou a inteligência, quando ela uniu a sua inteligência com a fé, pronto. Ela alcançou o favor do Senhor. Vamos ouvir mais testemunhos com respeito ao casamento. Antes da palestra, a gente vivia um inferno, porque ele tinha problema com vícios, com bebida, e nós casamos muito jovens. Nós somos há 10 anos casados, nós casamos com 20 anos. Com 13 anos eu comecei a fumar maconha, depois eu conheci a cocaína, o crack, só que eu parei. Só que quando eu comecei a namorar com ela e casei, parece que a minha vida fez assim. Me afundei nas drogas. E isso acarretou que eu não conseguia mais pagar as contas, pagar as dívidas. Tanto que nesses 10 anos, ela voltou para a casa da mãe dela durante 3 vezes. Por quê? Porque eu não tinha prazer em pagar as contas. Eu preferia pegar aquele dinheiro, sair na noitada, beber, usar droga. Enfim, a nossa vida era um inferno. Ele tinha um ciúmes doentio, a ponto de eu ter medo de conversar com qualquer pessoa na rua, de alguém me parar e pedir uma informação e de repente ele chegar e ver aquilo. Ficou aproximadamente dessa forma uns 7 anos, 8 anos. A gente se separava, a gente montava toda a nossa casa, comprava tudo. E ele recebia o dinheiro e gastava. Nunca pagava aluguel. As poucas contas que eu conseguia pagar, eu pagava. Então, como eu pagava, eu sentia que eu era melhor do que ele.
Cada um ia para sua casa porque não pagava as contas, não tinha como continuar na mesma casa. Mas ficava nessa coisa de a gente não conseguia ficar longe. Aí daqui a pouco montava a casa, tinha que dar todas as coisas que a gente comprou. Eu amava ela, né? Mas eu não tinha força para conseguir vencer aquela situação. Porque nós ficávamos 6 meses, 1 ano e pouco, tudo bem, trabalhando direitinho. Aí de uma hora para outra, eu saía, ficava 3 semanas fora de casa. Então eu assistia sempre os programas pela televisão. Aí eu resolvi vir. E aí eu comecei a assistir as palestras, comecei a mudar a minha forma de pensar, comecei a mudar as minhas atitudes, já comecei a respeitá-lo. Às vezes eu falava assim, eu tenho razão, né? Mas eu não vou discutir por isso. Então, aí às vezes ele falava alguma coisa e, em vez de eu brigar, eu concordava. Aí depois eu falava a minha opinião, quando eu vi que ele estava mais de boa. Então eu mudei e ele foi vendo a minha mudança também. Então ele foi mudando através da minha mudança. Quando eu vi a mudança nela, eu falo que ela mudou da água para o vinho, porque ela era uma pessoa totalmente diferente, porque nós temos apenas 7 meses de diferença, né? Eu sou 7 meses mais velho que ela. Então a mulher normalmente ela tem mais cabeça, mais madura que o homem. E muitas vezes ela não me aceitava. Mas com os ensinamentos das palestras, ela começou a ver a forma como agir, como deveria agir. E hoje eu sou muito feliz. Hoje eu falo que o meu casamento é perfeito. Tem sim brigas, porque todo casal briga, mas hoje nós nos entendemos muito melhor. O nosso relacionamento é muito melhor. Há um respeito. Quando um fala, o outro ouve. Eu ouço muito mais o meu marido, eu respeito muito mais. Não há ciúmes nenhum. Esses ciúmes que tinha doente, não tem mais. É maravilhoso. Quando você vem na terapia do amor, você não só aprende a lidar com o seu casamento, com o seu relacionamento, mas você também, solteiro, aprende a ter um relacionamento, não somente com uma outra pessoa, mas com você também. Então, a terapia do amor, você aprende e você adquire força para praticar o que você aprende. É por isso que você ouve e vê casais que superaram problemas que aparentemente eram impossíveis de superar. Mas hoje eles são felizes, são realizados, porque eles aprenderam e eles tiveram forças para praticar o que aprenderam. Nesta quinta-feira, eu e Renato estaremos no Templo de Salomão, às 8 horas da noite, aqui na Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Para mais detalhes, acesse o site terapiadoamor.tv. Graças a Deus. Então, minha amiga, nós vamos ficando por aqui, não preciso nem falar mais. Os testemunhos falam por si próprio. Que Deus abençoe a você, a sua família, em nome do Senhor Jesus. E amanhã estaremos de volta nesse horário, nesta emissora.